Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade à nossa aula de licitações e contratos. Vamos ingressar nos contratos administrativos. Quero que você se desloque até o artigo 89 da lei. Nós vamos seguir uma sequência referente à formalização dos contratos. Eu quero ir mostrando a sequência para vocês. Formalização dos contratos, execução dos contratos, questão referente à alteração dos contratos e dos preços, ao recebimento definitivo, à responsabilidade da contratada, à extinção dos contratos e às sanções administrativas. É isso que nós vamos trabalhar referente a contratos administrativos. Então, vamos lá, gente, olha só. Formalização dos contratos. O que nós temos que ter em mente aqui que é importante? Olha só. Os contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. E a eles serão aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Um contrato administrativo é regido por preceitos de direito público e dentre esses preceitos de direito público está o de que a lei irradia efeitos para as partes independente da mediação de contrato. No direito privado, eu posso ter uma disposição na lei, mas se eu não colocar no contrato, não reflete efeitos para as partes. Vamos dar apenas um exemplo aqui. Multa de mora. Multa pela demora no cumprimento da obrigação de uma das partes. Olha só. Está previsto no Código Civil para os contratos privados? Está. Está previsto no Código Civil. Agora, se eu não colocar a previsão da multa de mora no contrato de direito civil, eu não tenho como cobrar essa multa de uma das partes. Certo? No direito administrativo é diferente. Existe aqui na Lei 14.133 a previsão da multa de mora. Mesmo que a administração pública esqueça de colocar no contrato, vai se aplicar diretamente da lei à parte, no mínimo legal. Aí vai ser no mínimo legal. Eu tenho uma opção de colocar acima do mínimo legal no contrato. Eu não coloquei, eu aplico o mínimo legal da lei, mas as partes estão sujeitas às cláusulas contratuais e à Lei 14.133. Estão sujeitas às cláusulas contratuais e também à Lei 14.133. Beleza? Vai para o princípio da adjudicação compulsória, que está no artigo 90 da lei. Olha só. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação. Passa traço simples aqui. Sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Então, a administração convoca regularmente o vencedor da licitação para assinar o contrato. Se ocorrer um fato superveniente devidamente justificado, a administração poderá não convocar. Olha, acabou o meu dinheiro, ocorreu aqui uma explosão entre a homologação da licitação e a assinatura do contrato, que impedem de eu chamar para assinar o contrato. Decai o direito de licitação, de contratação de ambas as partes, decai. Se o contratado não comparecer para assinar, além de decair o direito à contratação dele, ele poderá ter a aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar ou até uma declaração de inidoneidade. Esse prazo, olha só, esse prazo que for estabelecido para convocação pode ser prorrogado uma vez por igual período. E aí, pessoal, caso esse contratado não aparecer para assinar o contrato, será facultado à administração. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Calma e não se emocione. Chamei o primeiro colocado para assinar o contrato. Não quero mais. Você vai ser sancionado. Não tô nem aí, pode me sancionar. Beleza. Sanciono ele, tiro ele fora, chamo o segundo. Segundo colocado.
você quer assinar o contrato, mas tem que ser nas mesmas condições do primeiro. O primeiro venceu a licitação por R$1 milhão, você venceu por 1.200.000. Você, para assinar o contrato comigo, tem que baixar 200 mil para aceitar as mesmas condições do primeiro. Você quer? Não, eu não quero. Não quero, porque eu só quero por 1.200.000. Não quero por 1 milhão. Aí olha o que a administração pode fazer também. Veja comigo, ó. Convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Olha o parágrafo 4º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º, ou seja, aceitando a contratação com o valor do primeiro colocado, a administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital do contrato, poderá. Digamos que o meu valor estimado era 1.500.000. 1.500.000 era o meu valor de referência, o meu orçamento de mercado, 1.500.000. A primeira colocada tinha ganho por 1 milhão. E a segunda, 1.200.000. Mesmo sendo 1.200.000, está abaixo do meu valor orçado. Então eu estou na vantagem. Mesmo que eu compre dela por 1.200.000. A primeira não quis, saltou fora. Tentei baixar com a segunda colocada de 1.200.000 para 1 milhão, ela não quis. Eu vou poder comprar dela igual por 1.200.000. É isso que está falando aqui. Marca esse dispositivo que é importante, ó. Observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário, mesmo que acima, tipo, o preço dele era 1 milhão, mesmo que fique acima dele, adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. Eu celebro o contrato mesmo assim igual. Tá? Mesmo neste ponto eu posso celebrar. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu pegar aqui, olha só, outros pontos que nós vamos marcar é as cláusulas necessárias do contrato. Olha só, artigo 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam objeto, seus elementos característicos. Lembrando que essas cláusulas necessárias, a ausência de alguma delas, não causa a nulidade do contrato por si só. Não esqueça, são cláusulas necessárias, mas não anulam. E a ausência de uma cláusula dessa no contrato não impede a aplicação diretamente da lei, diretamente do que está aqui na lei. O objeto, seus elementos característicos, vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta à respectiva proposta, a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos, vai aplicar diretamente a lei se tiver uma omissão, regime de execução, forma de fornecimento, preço e condições de pagamento, critérios e periodicidade da medição, os prazos de início da etapa de conclusão, o crédito pelo qual correrá a despesa, a matriz de riscos, quando for o caso, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preço, quando for o caso, prazo para resposta ao pedido de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, garantias oferecidas, prazo de garantia mínima. Vou mostrar as garantias para vocês depois. Logo agora, para firmar a contratação, os direitos e responsabilidades das partes, condições de importação, se for o caso, obrigação do contratado manter durante toda a execução do contrato incompatibilidade com as obrigações por ele assumidas, obrigação do contratado cumprir as exigências de reserva de cargos, modelo de gestão do contrato e os casos de extinção do contrato. Todas essas aqui são cláusulas necessárias em todo o contrato. Tem que estar no contrato. Ponto importante também, pessoal. Ponto importante. A questão do contrato verbal com a administração. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só.
você vai lá para o artigo 95, parágrafo 2º. Artigo 95, parágrafo 2º. Olha comigo. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos o de valor não superior a, quanto esse valor hoje, ó, decreto 10922, e aqui você tem que sempre ir olhando os decretos conforme eles forem atualizando, tá? Sempre você vai ter um decreto atualizando anualmente. Olha só qual é aquele valor ali. Hoje, 10.804,08. 10.804,08, de acordo com o decreto 10.922, de 30 de dezembro de 2021. E ele sempre vai sendo atualizado anualmente. Então, como regra geral, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Todavia, é possível, nessas condições, pequenas compras ou prestação de serviço de pronto pagamento, de valor não superior a 10 mil. E esse termo de contrato, ele é obrigatório com aquelas cláusulas todas certinho ali? Vai para o artigo 95 para você saber, ó. O instrumento de contrato é obrigatório, como regra, salvo nas hipóteses em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Em dispensas de licitação em razão do pequeno valor, aquelas dispensas em virtude de valor, compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resulte obrigações futuras. Aí é possível. Vou estabelecer esse contrato, estou elaborando ele, entendeu? Fiz as cláusulas necessárias, vi aqui as situações em que ele é obrigatório. Qual o prazo de duração do meu contrato? Porque eu vou ter que estabelecer esse contrato, qual é o prazo de duração dele. Vamos para ele, olha só. Vai para o artigo 105 para você marcar. Olha só, está na tela para você. Da duração dos contratos. A duração dos contratos registro por essa lei será prevista em edital. O edital vai prever e deverão ser observadas no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual do PPA, quando ultrapassar um exercício financeiro. Digamos que o contrato seja assinado em outubro, com validade de 1 ano. Vai ultrapassar um exercício financeiro, porque o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Vai virar o ano, vira o exercício financeiro. Eu tenho que atestar que eu vou ter créditos orçamentários para continuar aquele contrato no próximo exercício e que ele está previsto no meu plano plurianual. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos. Passa traço simples aqui. Hipótese de serviço e fornecimentos contínuos não precisa mais, como era lá antigamente, que eram iguais e sucessivas prorrogações por até 60 meses. Agora não. Um único canetaço, pá, prazo de validade, 5 anos, podendo chegar a 10. Não pode ultrapassar 10, mas pode ser 5 anos e sofrer prorrogações até 10. Olha aqui, ó. 5 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos. Observado a seguinte diretriz. A autoridade tem que atestar maior vantagem num contrato plurianual. Contrato plurianual é aquele que tem 2 ou mais anos. A administração deve atestar no início da contratação e de cada exercício a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em manter esse contrato. E a administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou entender que o contrato não oferece mais vantagem. Olha, digamos que nós estamos em 2023. Para 2024 eu não vou ter dinheiro, então eu posso extinguir esse contrato sem ônus, mas eu tenho que dar um aviso prévio e esse contrato só será extinto na próxima data de aniversário. Já explico que a data é aniversário. Olha aqui, ó.
A extinção desse inciso 3 ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato. Se o contrato foi celebrado em 10 de julho de 2023, quando que é o próximo aniversário dele? 10 de julho de 2024. Eu cheguei em dezembro, vi que não vou ter créditos orçamentários para 2024. Ele tinha sido assinado em 10 de julho de 2023. Chegou no final do ano, não tenho crédito no próximo ano. Quando que eu vou poder extinguir ele? Em 10 de julho de 2024. E eu tenho que dar um aviso prévio de 2 meses. Ó. E não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses contados da data de aniversário. Eu tenho que dar um aviso prévio de no mínimo 2 meses antes do aniversário do contrato, dizendo que vou extingui-lo. Ok? Não pode esquecer disso. Pessoal, ó, marca isso aqui. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente. Não precisa ser por igual período, apenas sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal. Então, se eu fiz por 5 anos, eu posso ter mais uma prorrogação por 5 ou ir prorrogando. Mais 1 ano, 6 anos, 7 anos, 8 anos, até no máximo 10 anos. Ponto importante que você marque este aqui, ó, 110. Na contratação que gere receita, que o poder público vai receber a receita como uma concessão administrativa de uso, em que ele vai receber dinheiro, e no contrato de eficiência, em que o poder público vai estar contratando uma empresa para diminuir uma despesa corrente e a empresa vai fazer uma obra. Vamos dar o exemplo da conta de energia. Já explico o contrato de eficiência efetivamente, mas eu quero que reduza a minha energia. A empresa vai fazer um investimento por conta dela, vai reduzir minha energia e vai cobrar uma comissão por isso. Isso é um contrato de eficiência que gera economia. Os prazos serão até 10 anos nos contratos que não tiverem investimento e até 35 anos nos contratos que tiverem investimento. Esses contratos, quase todos eles vão ter investimento, então pode ter duração de até 35 anos, você não pode esquecer isso. E marca aí a possibilidade do contrato por prazo indeterminado. Indeterminado. 109. Olha só. A administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Antigamente, lá não poderia contrato por prazo indeterminado. Agora pode, quando a administração pública for tomadora de um serviço prestado aí em regime de exclusividade, como, por exemplo, água ou energia elétrica. Só tem uma concessionária que distribui água ou energia elétrica para o órgão ou entidade. Pode celebrar um contrato por prazo indeterminado com ela. Certinho? Então, olha só. Elaborei meu contrato, defini a duração, convoquei para assinar. Para assinar o contrato, eu posso exigir garantias. Garantias da contratada. E aí, pessoal, olha só comigo. Você tem que saber quais são as garantias. Vai para o artigo 96. Olha na tela comigo. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Mantenha o coração, porque o contratado, como regra, vai poder escolher entre essas aqui. Agora, vão ter algumas situações que a administração pública pode escolher por ele. Ele não vai ter que querer, não. Ele vai ter que aceitar a garantia que ela vai botar no edital, principalmente em situações de obras. A administração poderá exigir seguro-garantia e não ele escolher. Já mostro. Então, caberá a ele
optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia, fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país. Pega este parágrafo primeiro, segura ele aí com uma mão para você botar um VID. Nós vamos descer para o VID que você vai colocar. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês onde está essa possibilidade. Garantia, papapá. Coloca aí, VID Art 99. VID Art 99. Olha comigo. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, qual é o valor das obras e serviços de engenharia de grande vulto atualmente? As obras e serviços de engenharia de grande vulto são neste valor aqui, ó, 216 milhões 81.740 reais. Isto aqui é considerado hoje uma obra, um serviço de grande vulto. Está no inciso 22 do artigo 6º. Inciso 22 do artigo 6º. Este valor que você está vendo agora, atualmente, é previsto lá no decreto 10.922, que atualizou este valor aqui. Então, por isso, nestas obras de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia. Aqui o contratado não tem escolha não, ó. É definido por ele, é escolhido por ele, ó, na modalidade seguro-garantia com cláusula de retomada prevista no artigo 102. Eu vou mostrar o que é a cláusula de retomada. Cláusula de retomada é em que a seguradora poderá executar a obra em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato. 30% do valor inicial do contrato. Pessoal, você marcou este artigo 96, colocou o VID aqui no parágrafo primeiro para você lembrar dessa exceção que não vai ser por conta do contratado, que vai ser definido no edital. E agora nós vamos para essa cláusula de retomada, que não é só naquela situação ali, não é só, é em qualquer situação de seguro-garantia. Se o contratado optar por um seguro-garantia, vai se aplicar isso também aqui. Me desculpa. A contratante, a administração, poderá, em obras e serviços, exigir garantia na modalidade seguro-garantia. Bota outro vídeo lá. Onde você tinha colocado aquele vídeo para o 99, você vai botar também o vídeo para o art 102, que está na tela para vocês. Olha aqui, ó. Na contratação de obras e serviços de engenharia, de qualquer valor, olha aqui, ó, na prestação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia. Viu que não tem escolha para ele? O edital pode exigir e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. A empresa iniciou a obra, a contratada, e não terminou. Quebrou no meio, faliu no meio. A contratada vai ter que assumir e dar continuidade àquela obra. A seguradora vai ter que assumir e dar continuidade àquela obra, ou subcontratar para dar execução. Prever a obrigação da seguradora em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Hipótese em que, olha o que ela poderá. A seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, poderá ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal, acompanhar a execução do contrato principal, ter acesso à auditoria técnica e contábil,
requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. A emissão de empenho em nome da seguradora, empenho é o empenho da despesa, primeira etapa do pagamento. A emissão do empenho em nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato será autorizada desde que demonstrada a regularidade fiscal. Basta só demonstrar a regularidade fiscal. E a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato total ou parcialmente. Claro, gente. Ela é uma seguradora. Ela não é uma construtora. Ela é seguradora. Então, obviamente, que ela vai poder subcontratar totalmente a execução da obra. Totalmente. Porque ela é uma seguradora, não uma construtora. Na hipótese de inadimplemento do contrato, serão observadas as seguintes condições. Olha aqui. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada na indicada apólice. Ou ela continua e vai executar e fica livre de pagar o seguro, ou ela vai ter que pagar integralmente. Vai ter que pagar integralmente, beleza? Estamos ainda na elaboração, assinatura do contrato. Não passamos para execução, não, tá? Olha só, esse meu contrato, na elaboração dele, eu tenho que prever também a alocação de riscos através de uma cláusula que se chama matriz de riscos. Essa alocação de riscos vai dizer quem arcará com quais riscos. Quais riscos ficam por conta do contratado, quais riscos ficam por conta da administração pública. E aí você vai só marcar para nós a partir do artigo 103. É um artigo só. 103, seus parágrafos, vai para ele. Olha comigo. Da alocação de riscos. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou daqueles a serem compartilhados. Os riscos que tenham cobertura oferecido por seguradora serão preferencialmente transferidos ao contratado. Aqueles que têm cobertura por seguro ficam preferencialmente com o contratado. Essa matriz de riscos define o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes que ocorreram depois e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. Olha, esse risco tinha ficado para a contratada. Então, se ficou para ela, não tem reequilíbrio econômico-financeiro. Esse risco ficou para contratante, para o poder público. Então, eu tenho que fazer um reequilíbrio econômico-financeiro. O parágrafo 5º diz o seguinte: sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere às alterações unilaterais determinadas pela administração. Nós vamos chegar depois na alteração dos contratos dos preços, em que a administração pública pode unilateralmente determinar alterações, aí obviamente que ela vai ter que pagar por isso, ao aumento ou redução por legislação superveniente dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato. Olha, subiu ou baixou tributo, vai reequilibrar o preço, ok? Aqui está previsto. Pois bem, gente, então elaborei o meu contrato, coloquei as condições, vai ser assinado esse contrato e o contrato passará a ser executado. Aí nós vamos para a execução do contrato. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Não saia daí para nós vermos a partir da execução do contrato.